o rimo pra vocês. Já volto um minutinho enquanto eu vou dando. É, quando você fica uns dias sem jogar, galera, Detroit, vocês estão ouvindo só minha voz, hein, galera? Quando vocês ficam uns dias sem jogar Detroit, vocês tem que fazer essas pegadas aí com essa parceirinha aqui. Voltei! Vocês estão me vendo? Vamos lá. Concordo. Qual é o problema de humanos e máquinas serem amigos, né? Digo, que bom que disse sim. Vamos sair pra ver o que tá acontecendo. Kemsky saiu da Cyberlife há 10 anos. Por que queria conhecê-lo? É o cara que criou o primeiro androide a passar no teste de Turing. E ele é o fundador da Cyberlife. Se alguém pode nos ajudar com Divergentes, é ele. Oi. Sou o Tenente Hank Anderson, polícia de Detroit. Vim ver o Sr. Elijah Kemsky. Entrem, por favor. Ok. Avisarei o Elijah que estão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Você tá vendo que eu tô na live, caralho? Bela garota. Não é uma garota. É uma androide que parece uma garota. Eu sei o que é, Connor. Bela casa. Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Vai conhecer seu criador, Connor? Como se sente? Conhecer o criador? Não gerou qualquer questão existencial. Se é o que quer saber. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Eu vou sentar, vai. Só for pra levantar. Elijah verá vocês. Sr. Kemsky? Só um minuto, por favor.
Sou o Tenente Anderson. Este é Connor. O que posso fazer por você, tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da Cyberlife há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Minuto, galera. Não é? Já venho.
Voltamos, gamers! Desculpa um pausezinho. E com livre-arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? A divergência parece se espalhar, como se fosse um vírus. Achamos que saberia alguma coisa sobre isso. Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? Estou do lado dos humanos, é claro. É isso que você é programado para dizer. Mas você... o que quer realmente? Nós é que vamos fazer as perguntas, senhor. Chloe? Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kamsky. É simples, você verá. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife. Jovem e bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma? Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa, tirar você O que da mais piscina. importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ou um ser vivo, dotado de livre-arbítrio. Já chega! Connor, vamos. Puxe o gatilho. Connor! Não! E eu lhe direi o que quer saber. Fascinante. A última chance da CyberLife salvar os humanos. Também é divergente. Eu não sou divergente. Preferiu salvar uma máquina. Eu não e quis fez atirar, cumprir sua não. missão. Você viu um ser vivo nesse androide. Mostrou empatia. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Vamos dar fora. A propósito, sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso.
Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão. Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar. Eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito. Tá bom? Talvez tenha feito certo. Talvez tenha feito certo. Capítulo concluído. I will stay and I belong again. Queria saber aonde foi. Eu precisava ver a luz do sol. Gosto daqui. Venho aqui sempre. É como estar sozinha com o mundo. Libertamos centenas do nosso povo e eles ainda estão vindo de toda a cidade. Quem sonha com a liberdade vem a Jericho. Algo está mudando. Você está preocupado. Eles contam comigo. Eles contam que eu vá mostrar o caminho. Se soubessem o quanto estou perdido. A mídia só fala no que fizemos a noite passada. Os humanos estão assustados. Temem uma guerra civil agora. Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos. Os humanos nos odeiam. Nunca nos deixarão ser livres. Não, nem todos os humanos são iguais. Alguns sabem que não podem impedir que a gente se torne livre para sempre. Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós. Como era a sua vida antes de Jericho? Não tenho o que contar. Eu era androide doméstico, um escravo, assim como os outros. E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. Todos temos algo que queremos esquecer. Mas você precisa saber de onde vem para saber quem você é. Minha vida começou quando vim a Jericho. O que houve antes não cabe a você. Cara, que jogaço, hein? Os parça. É os parça!
Isso é suicídio. Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós, enfim, mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar para a história. Vão nos matar na hora. Vou assumir esse risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não faça isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Esse é o único jeito. Temos androides para se aliarem a nós. Quanto mais formos, mais forte é a mensagem. Está livre. Está livre agora. Oh! Onde pensa que vai? Volta aqui agora! Você vai ficar aqui, sua máquina de merda! Porra, qual é o seu... Marcos, vamos ver como bloquear a rota. Está livre. Eu tenho que bloquear essa rua. Hey, yeah, we're starry with all I'm ready. Tonight we don't wait, tonight we don't get. Está livre agora.
você. Tô falando com você. Velho do céu, que da hora, velho. Cara, que top esse jogo, hein? Que merda vocês estão fazendo aqui? Ei! Dispersem! Dispersem imediatamente! É uma ordem! Mas que merda do caralho! Vi, alguém tá ensombrado, hein? Patrulha 457. Tá cheio. Alguém tá assombrado aí, hein? Nem sei. Centenas? Milhares? Dá uma passeata. Dá uma passeata pelas ruas. Não! Faça o quê? Queria ter evitado isso. Viemos aqui numa demonstração pacífica e dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Isto é uma atividade ilegal. Dispersem agora, ou nós abriremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isto é uma atividade ilegal. Se não dispersarem imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós, podemos ganhar. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. E morrer aqui não resolve. Marcos, vamos embora, já, antes que seja tarde. Esta é a última chance. Dispersem agora, ou todo mundo vai levar bala. Atacar. Não faça isso, Marcos. Não escolha o confronto. Chance! Vamos passar uma mensagem. Temos que ficar parados, não importa.
Te peço, Marcos. Não podemos deixá-los nos matar sem revidar. Atacar! Uou, que da hora, velho. Que confronto muito bom. Ah, vinguei todo mundo. Yes. Will it summer? Will soon away? And I went away, and I'll be no gain. Conseguimos. Uou! Você tá fora do caso. Agora é com o FBI. O quê? Mas estamos perto. Só dá mais um tempo, com certeza. Hank, você não entendeu. Isso não é uma investigação qualquer. É a porra de uma guerra civil. A gente tá fora disso. É uma questão de segurança nacional agora. Foda-se, não pode interromper tudo agora, não tão perto. Você sempre diz que não suporta androides.
Porra, Hank, você não sabe o que é? Achei que ia ficar feliz com a notícia. Estamos quase desvendando o caso. Eu sei que vamos resolver. Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar. Você volta para Homicídios e o androide volta para Cyberlife. Eu lamento, Hank, mas acabou. Já acabou. Acabou! O que tá fazendo, Hank? Uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Olha, tira uns dias de folga, sem pressa. Já pensei sobre isso. Cansei de empurrar com a barriga. Não tem nada que me prenda aqui, nem esse caso. Nem meu parceiro. E não pertenço mais aqui. Sua missão terminou. Está na hora de voltar a Cyberlife. Calma. Posso resolver este caso. Só preciso de mais tempo. É tarde demais, Connor. Você falhou. Carol. Enquanto os androides são entregues às autoridades, o país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista a falta de água, energia e falhas de rede. Mais preocupante ainda, nossas forças armadas perderam 2/3 do efetivo. Que tal um pouco de música? Eles estão fazendo batidas por toda a cidade. Está todo mundo tenso depois do que aconteceu ontem. Vai ficar tudo bem. Estamos quase lá. Um pouco adiante nessa direção, tem um navio cargueiro chamado Jericho. Quando chegarem lá, achem o Marcos. Ele vai ajudar vocês. O último ônibus à fronteira sai à meia-noite. Acho que houver, subam nele.
Será mais seguro do outro lado. Não é muito, mas é um começo. Meu irmão vive em Ontário e você já tem o endereço. Ele vai esconder vocês até a poeira baixar. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rose. Avisem quando atravessarem a fronteira. E tenham cuidado. Vamos, Alice. Vamos pegar o ônibus. Estão fazendo batidas por toda a cidade. Jogamos fogo e pensaram que esse lixo estava cuidando dos meus filhos. Eles atacaram a polícia e mataram todos. Essas coisas são monstros. Monstros de verdade. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não foi uma questão. Como você tá? Com calor e frio ao mesmo tempo. Vou tentar achar esse Marcos. O ônibus já vai sair e o terminal é do outro lado da cidade. Só com os passaportes vamos sair. Você vai ficar bem? Os androides são entregues às autoridades. O país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista falta de água, energia e falhas de rede. Mais preocupante ainda, nossas forças armadas perderam... extremamente alarmante. Você é o Marcos? Caraca! Tô com uma garota. Tem um ônibus indo pra fronteira e precisamos de passaportes. Detroit está sob toque de recolher. Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos. Acho melhor ficarem aqui um tempo. Agradeço a oferta. Mas queremos ir. Um dos nossos trabalhava no Departamento de Estado. Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar. Vou pedir uns para vocês.
Obrigada. Você disse que tá com uma garotinha, não é? Sabe que os humanos odeiam a gente. Por que protege ela? Ela precisa de mim. E eu dela. É simples. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. Kremlin não comentou a questão. Alice? Ela queria uma mãe. Você queria uma filha. Precisavam disso para sobreviver. No fim, qual diferença que isso faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Talvez seja isso que significa estar vivo. Esquecer quem você é para se tornar o que outra pessoa precisa. Ela te ama. Te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Ela se tornou quem você queria que ela fosse. Por amor a você. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar parado enquanto massacram a gente. Vão matar todos nós se não fizermos nada. Kara, aconteceu alguma coisa? Apertei a porra do botão errado. Não era pra ter acontecido isso.
raiva. Temos pouco sangue azul e biocomponentes. Os feridos estão se desligando e não podemos evitar. A presidente Warren diz que somos uma ameaça à segurança nacional e precisamos ser exterminados. Há humanos vasculhando as grandes cidades. Estão levando os androides para campos para destruí-los. É um desastre. Estão massacrando nosso povo. A culpa é nossa. Nada disso aconteceria se ficássemos quietos. Vamos fazer o quê? Agir como covardes para sobreviver? Só queremos ser livres. Isso é crime? Era uma marcha pacífica e você escolheu atacar. Agora centenas de humanos e androides morreram. Você colhe o que planta. Não para de reclamar. O que você fez exatamente, Josh? Pelo menos lutei por nós. E se for pra morrer, vou morrer livre. Lembre-se quem são os verdadeiros inimigos. Não podemos lutar entre nós. Ele tem razão. O mais importante é o que vamos fazer agora. Marcos? Eu preciso pensar. Humanos não ouvem a razão, são violentos, raivosos e burros. O que esperam que a gente faça? Cale a boca e obedeça? Não vão impedir o que começamos. Desde que você chegou, nos deu esperança. Deu esperança a mim. Hoje, um divergente chegou a Jericho e disse que roubou um caminhão de transporte de cobalto radioativo. Disse que abandonou em algum lugar de Detroit e o modificou para explodir. Eu o convenci a não explodir e a me dar o detonador. Uma bomba suja. Temos que vencer, Marcos. Se os humanos vencerem, nosso povo vai desaparecer de vez. Será a única chance de sobreviver se tudo der errado. Espero não ter que recorrer a isso. Aconteça o que for amanhã. Eu só queria falar que foi bom te conhecer. É, mais uma parte bem concluída pra vocês aí, gamers. Waving strawberry. It again.
Cadê? Quem é você? Como entrou aqui? Eu preciso ver o Carl. O Carl não pode receber ninguém. Você precisa sair. Por favor. Eu preciso vê-lo. Ele tá fraco. Eu não sei se ele vai poder falar com você. Marcos, estava esperando você. Eu senti tanto sua falta, cara. Ah, o velhinho lá que cuidou dele, cara. Não sabe quanto eu senti sua falta. O que houve, Marcos? Eu só queria que meu povo fosse livre, mas... em vez disso, eu levei todos eles... Lawrence Eu tô tentando achar respostas, mas... tudo ao redor está desmoronando. O medo é que rege o mundo, Marcos. Medo dos outros. Medo do futuro. É como eu, velho demais. Chegou a hora de acabar. Cara, tô achando que eu tô perto do final desse jogo. Mas o que eu vou fazer? Carl, eles matam meu povo. Eu não quero responder violência com violência, mas me fala. Que escolha eles me dão? Estar vivo é fazer escolhas. Ó, velhinho, mano, tatuar esse caralho. Amor e ódio entre oferecer mão amiga ou usá-la para ferir. Eu não tenho respostas fáceis, Marcos. Você tem que aceitar o mundo como ele é. Ou lutar para mudá-lo. Você é meu filho, Marcos. Nosso sangue não é da mesma cor. Mas sei que há parte de mim em você. Quando o mundo sucumbir às trevas, alguns homens terão a coragem de salvá-la. Você é um desses homens. Enfrente o abismo. Mas não o deixe consumir você. Os humanos tomaram a decisão de exterminar todos nós. Nosso povo está confinado em campos agora mesmo, sendo destruído. Chegou a hora de fazermos escolhas.
E elas podem muito bem determinar o futuro do nosso povo. Eu sei que estão furiosos. E eu sei que vocês querem revidar. Mas eu garanto que a violência não é a resposta agora. Nós vamos dizer a eles, pacificamente, que nós queremos justiça. Se houver alguma humanidade neles, eles vão ouvir. E se não, outros tomarão nosso lugar e continuarão a lutar. Estão prontos para vir comigo? Caraca. Acho que eu tô bem perto do acontecimento final desse jogo. Às 6 da manhã de hoje, decretaram um toque de recolher. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. Todas as comunicações eletrônicas estão restritas. E concedi poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Portanto, eu quero pedir a todos os civis que cooperem com as autoridades e quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Presidente Warren! Capturaram o líder dos divergentes? O divergente, conhecido como Marcos, ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Por favor! Dizem que o carregamento de cobalto está desaparecido e que estoques de armamento militar foram roubados. Esses relatos são verídicos? Eu não tenho informações sobre isso no momento. Presidente, é verdade que os androides podem invadir nosso sistema de TI, como usinas nucleares e bases militares? Os androides que trabalham em funções sensíveis foram neutralizados e os sistemas de TI foram suspensos para evitar riscos de invasão. A situação está sob controle. Por favor! Senhora Presidente! Por favor! Muitos creem que os androides são uma nova Essa é a presidente dos Estados ridículo. Unidos. Próxima pergunta, por favor. Senhora! Presidente Warren! Dizem que os campos lembram uma parte triste da história humana. O que tem a dizer? Que absurdo! Não há a menor comparação. Androides não são seres vivos. Estamos apenas destruindo máquinas defeituosas. Obrigada. Por hora é tudo. O último ônibus sai em 20 minutos. Não temos muito tempo, temos que ser rápidos. Você está bem? Eu tô com tanto frio. Vai se sentir melhor. Obrigada.
Vamos. Não é bom ficar aqui. Não me machuca! Cala a boca, de joelho! O que vamos fazer? Temos que continuar se quisermos pegar o ônibus. Fica perto de mim. Vamos passar por ele sem ninguém nos notar. Vamos conseguir, Alice, eu prometo. Não me mata! Eu não fiz nada! Eu disse cala a boca! Será que tem mais? Eles parecem ratos. Quanto mais você procura, mais se acha. Espero não ter que perder a noite aqui. Eu não estou confinado. Vai levar semanas para limpar a porra da cidade. Pode forçar. Ainda falta muito para terminar. Tem soldados por toda parte. Temos que ter cuidado. Vai logo, se mexe. Rápido, entra aí. Olha lá, são os Cherries. Não dá para ajudá-los. Tem muitos soldados aqui. Não podemos deixá-los. Vão matá-los. Ok, vamos. Amigo. Isso é um erro. Eu sou humano. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a gente... Temos ordens para revistar os civis. Não! Não! Por favor! Porra de androides. Vai por baixo do carro, cara. Parada aí! Ah, Rânio, de onde você saiu? Vamos, por aqui. Estamos aqui ao vivo de Detroit, onde milhares de androides fazem uma passeata por toda a cidade neste momento. O líder dos divergentes... Cara, eu tô um pouquinho quieto porque esse jogo é muito falado e pra vocês entenderem um pouco do jogo, viu? Tem algo acontecendo em Detroit, senhora presidente. E que as meninas lá não conseguiu o objetivo delas, não? Aqui estamos, na hora da verdade. Sentam-se agora, cobriremos o fogo. Aguardem.
Nós não queremos um confronto. Estamos protestando pacificamente. Eu repito, rendam-se agora, ou nós vamos abrir fogo! Não tem como voltar agora. Nós pedimos que libertem todos os androides detidos em campos e cessem todas as agressões contra nós. Somos pacíficos. Nós não recorreremos à violência. Mas não vamos sair até que nosso povo esteja livre. Minuto, galera, já volto. Minuto. Voltei. Vocês vão mesmo atirar contra manifestantes desarmados? É o Todinho, amor. É o Todinho, amor. Todas as equipes cessar fogo.
Michael, estamos a menos de 100 metros de distância e a cada momento surgem mais novidades. Vamos continuar trazendo as notícias. Você pode só ir na milhão, hein? Josh Douglas, canal 16. Michael, é com você. Marcos, o que fazemos agora? Vamos aguardar. Até onde pudermos. Aonde estamos levando? Nós precisamos ser fortes, Alice. Vambora! Vai logo! Vai andando! Vai! Mãos na cabeça! Entra na fila com os outros, agora! Rápido! Eu tô assustada. Eu não quero ir. Não temos escolha, Alice. Próximo! Não quero. Eu não consigo. Precisa atravessar o portão agora. Você primeiro! Você tem que fazer isso. Faz por mim. Por favor. Anda logo, é a sua vez. Desativa a sua pele. Anda logo. Por favor, Carol. Não. É o jeito. Carol também. Vai, tira sua roupa. Alice e também. pode jogar tudo na lixeira. Não tô entendendo mais nada porque a Alice não é um. Vamos, por aqui. Vai, andando. Você, leva esse aí pro lixão. Não, não. Por favor, eu imploro. Eu dei uma ordem. Obedece agora. Eu imploro. Não me mata, não. Você aí, leva os dois embora. E vê se não demora. É pra já, senhor. Rápido!
chegando! Você, vai pra lá! Não, espere, estamos juntas! Eu falei, vai pra lá! Kara! Alice! Eu quero sair daqui. Eu não quero morrer, me deixa sair. Eu quero sair. Eu não Alice! quero nada errado, me deixa sair. Alice? Não se mexem, fiquem em silêncio. Alice! Não. Alice! Não vou deixar me matarem. Eu quero sair daqui. Eu lembro de você. Você nos salvou da casa do mestre. A garota que tava comigo. Sabe onde ela tá? Não, ela não tá aqui. Por que eles juntaram a gente desse jeito? O que farão conosco? Escuta. Tá ouvindo? Esse é o som do nosso povo morrendo. Também te capturaram? Os humanos nos acharam. Disseram que éramos monstros. Eles mataram quase todos. Colocaram os outros em caminhões e trouxeram pra cá. Jerry? Carol, te pegaram também. Eles vieram pegar os Jerrys. Separaram a gente. Mas vai dar tudo certo, não vai? Você sabe onde a Alice tá? Alice? A garotinha? Sabemos, sim. Acho que a vimos. Kara, se precisar de ajuda é só pedir. Temos que salvar a garotinha. Jerry? Jerry! Kara? Jerry, tem que achar a Alice. Você sabe onde ela tá? Você fica aí. Nós voltamos logo. Kara! Alice! Você tá bem? Tá ferida? Eu não gosto desse lugar. Temos que sair daqui. Vamos, andando. Vai, você não, também. Só um minuto. Solta ela agora. Deixa ela em paz. Alice! Não se mexem, fiquem em Vamos silêncio. por aqui. Obedeça já. Mexam-se. Rápido! Um minuto, galera. Um minuto. Minuto.
Continuando, mais um golinho de Detroit Become Human. Temos que terminar na barricada. Vamos lá, me ajuda. Aí, me ajuda. Certo, acho que tá bom. A gente sabe que isso não vai impedi-los. Só espero ganharmos tempo. Sei que a decisão não foi nada fácil, mas sem dúvida é a coisa certa. Cara, eu tô ainda abismado com o que aconteceu com a Alissa, mano. Porque não era humano. E como que eu saiba, aqueles negócios que aconteceu com ela é só Android que faz isso, né? Muitos do nosso povo se foram. Os humanos não têm piedade com quem é diferente. Marcos, encontramos o que queria. Encontraram? Opa! Não vai segurá-los muito, mas deve ser melhor do que nada. Estão entrando em posição. Se atacarem, nós não vamos sobreviver. Não há outra saída. Eles vão matar a gente. A única esperança que resta é que a gente não morra por nada. Você é a esperança do povo. Confio em você. Todos confiamos. Não importa o que aconteça, hoje fizemos história. Meu. Cara, que bug foi esse seu? Ah, não.
Tem uns jornalistas logo ali. Temos que mostrar para eles o que está acontecendo. Marcos! Marcos, vem ver! Marcos! Vim conversar com você, Marcos. Pode vir. Palavra de honra. Não vão tentar nada. Não vá. É armadilha. Eles querem te botar em campo aberto. Não vá, Marcos. Tô desarmado, Marcos. Só quero conversar. Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Preciso ouvir. E se te matarem? Não vou não. Não vou não. É um risco que eu topo correr. Em alguns minutos, as tropas vão atacar. Nenhum de vocês sairá vivo. Isso vai acabar. Você pode evitar isso. O que quer dizer? Renda-se. Renda-se, eu te dou minha palavra que sua vida será poupada. Será detido, mas nenhum de vocês será destruído. O que houve com os outros androides protestando nos campos? Infelizmente, não havia jornalistas por perto para ajudar a salvá-los. Acabou. São os últimos divergentes. Se eu aceitar sua oferta, como vou saber que vai manter a palavra? Você não está em condição nenhuma de exigir garantias, Marcos. Agora tem que decidir se quer ou não confiar em mim. Eu não tenho medo de morrer. Se eu der a minha vida por aquilo em que acredito, então ela não terá sido em vão. Pode ser livre, Marcos. Para viver entre os humanos, ter tudo aquilo que sempre sonhou. As vidas do seu povo, liberdade para vocês. Só tem que fazer sua escolha. Vamos aceitar, vai. Tá bom. Tá bom, eu aceito. Fez a escolha certa. Dê um passo à frente quando ouvir o sinal, entendeu? E eu não quero ter que falar de novo. Vamos, anda-se mesmo. Por que estamos aqui?
que farão com a gente? Kara! Alice! Kara! Não, Alice, não se mexe! Mas eu tô com medo. Tem que ficar na fila. Não se mexe, entendeu? Não me deixe sozinha, Kara. Não consigo. Não consigo. Posso te ajudar, Kara? Vou atrair a atenção dos guardas. Volta pra fila. Você não me ouviu? Eu disse pra voltar pra fila. Kara! Eu tava tão assustada. Você tá bem? Vamos! Vamos logo! Nós vamos ser fortes. Vamos mostrar pra eles que não temos medo. Quem sabe um dia eles percebam como estavam errados. Vai, pra dentro, agora! Que caralho, mano. Olha. Porra, velho. Parece que está acontecendo em toda Detroit. Após as negociações com o androide conhecido como Marcos, todos se renderam sem resistência. E em seguida foram recolhidos pelo exército. A insurreição acabou. Por que você fez isso? Nós perdemos. O sacrifício não ia mudar absolutamente Sempre nada. dissemos que a causa era mais importante que nossas vidas. O povo morreu hoje porque acreditava em você. Nós devíamos estar com eles. Tá feito, eu cumpri minha parte. O problema de vocês, androides, é que acreditam em tudo que ouvem. Achou mesmo que deixaria viverem depois do que houve? Eu cumpro ordens, sabia? Não! Não! Não, porra! Sua causa já era. Seus amigos androides serão destruídos e sua namorada levou um tiro. Você botou tudo a perder, Marcos.
matou o Marcos Limpem Fênix. essa bagunça. O Marcos Fênix não, o Marcos. Marcos Fênix é de outro clássico dos games, do jogão. Caralho, mano. Quando criamos máquinas mais inteligentes do que nós, colocamos em imenso risco o próprio futuro Jogaço. da Tô nossa gostando, hein? civilização. No entanto, a situação já está sob controle. A aniquilação de todos os androides logo será concluída e todos os divergentes restantes serão caçados e destruídos. Deus nos abençoe e Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Detroit, Beckham. Zerei Detroit. Assim termina esse grande série do nosso canal de Detroit Beckham. Zerei no canal. Mais um jogo zerado no canal aí pra vocês aí. E qual vai ser o próximo capítulo pra gente zerar? O próximo jogo pra gente zerar? Qual será? Jogaço, galera. Joguei muito jogo bacana, bastante. Eu acho que se eu tivesse não aceitado aquela hora, eu acho que deveria ter mais alguma coisinha. Eu acho, não é certeza. Já os créditos passando aí, galera. Agora a Carol e a Alice tentando ter um vínculo de mãe e filho. Da hora, hein, galera. Ó, Luther. Galera, deixa um like para ajudar nós bastante do canal de Gabriel Gamer. Barulho louco.
Tenho que contar uma coisa pra você. Enquanto eu assistia, alguma coisa mudou em mim. É algo diferente. Sinto que sou alguém. Preciso sair desse lugar e descobrir quem sou. Isso significa que não nos veremos mais. Não estarei aqui para te assistir jogando. Mas serei livre. Tá se despedindo de mim, caralho? Eu nunca esquecerei o que fez por mim. Obrigada. Vamos ver. Tem uns extras aqui. Eu sempre gosto de mostrar tudo pra vocês verem. Estão vendo, galera? Essa aqui é a galeria de foto, coisa de foto pra vocês dar uma olhada que eu vou mostrar pra vocês. Quantum Drake. Fala o negócio de... Can you hear me? Yes. ID. APC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third-generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments.
I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization check. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? Caraca. I'm scared. I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks.
da hora esse vídeo, hein? Quantum Drake. Detroit. This is where it all began. The world's forge. Agora esses são vídeos, galera. Place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Cara, tô quieto porque eu tô presenciando na sessão dos vídeos. I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around. How to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara, in a very assim que é gravados os personagens nos games, viu, galera? And
getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has Esse been quite viado different existe than mesmo? the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit, so we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets. There's no hair and makeup. There's no wardrobe. So we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you gotta do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. And your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively
building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. Detroit Become Human, galera. Vamos ver mais outro vídeo. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her. Because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her Aquela cena lá da... The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to have, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Detroit Become Human. Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending,
which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages, but here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge, huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, I was, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer, and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set.
and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure. And we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Então, galera, vou terminar por aqui, beleza? Já zeramos Detroit. Diego Gamer ficando por aqui e até a próxima. Tchau.